Olá pessoal, mais uma vez aqui para falar de Grêmio e mais um fracasso. Eu imaginava que aquele jogo contra o Atlético Mineiro era um jogo fora da curva. O Grêmio até certo ponto deu sorte, no meu entender, né? No primeiro gol achou um gol do Edenilson, que nunca faz gol, mas fez, né? Pegou uma cabeçada espírita ali, a bola pegou no meio de todo mundo, a bola conseguiu não bater em ninguém e entrar no cantinho, e dali, depois pressionando no contra-ataque, o Grêmio pressionado no contra-ataque conseguiu fazer 2 gols. E ontem voltou à normalidade, né? Para mim o grande culpado é o Mano, escalou mal. Edenilson não tem mais condição, eu cansei de falar e vejo todo mundo falando a mesma coisa. Edenilson não tem condição de jogar no Grêmio. Eu não sei porquê. E todo mundo parece que se faz a mesma pergunta. Eu não sei porquê o Edenilson ainda está sendo escalado como titular. Que escalasse pelo menos o novato esse que chegou, o Eric, né? Enfim, o Grêmio sem articulação, sem organização, sobrevivendo de lançamentos do voo, porque a articulação não tinha, né? O Alisson acho que botou uma certa máscara. Às vezes o jogador não tem personalidade e joga umas partidas e acha que é o craque, né? Apesar de ser ainda o mais efetivo, a partida terrível do Brett White, não jogou nada. Eu nunca fui um grande fã do Brett White, nem admirador do futebol dele, não vejo nada demais, né? É um bom finalizador, né? Às vezes consegue fazer uma boa finalização, mas para mim, para por aí. Não é inteligente, no meu entender, para se movimentar. E o Kiki Oliveira, então, um desastre completo, né? Outro jogador que, no meu entender, embora às vezes faça alguma coisinha e tal, dê uma ciscada interessante, no meu entender, não é jogador pro Grêmio. Nervoso com a bola, não consegue... Parece que fica nervoso e não consegue saber o que vai fazer com a bola quando recebe a bola, que tem uma certa pressão. Ainda quando bota a bola na frente, consegue correr e tal, se não tiver muita pressão, né? Uma marcação forte. E aqueles cruzamentos assim da intermediária para dentro da área que não funciona. As decisões do time do Grêmio, dos jogadores do Grêmio, são todas erradas, é inacreditável, assim, é rifar a bola o tempo, o jogo todo. Eu não sei como é que eles não cansam, porque é até cansativo, né? Passar o jogo inteiro rifando a bola, jogando a bola dividida para os atacantes. Sempre em condição propícia, mais propícia para a zaga. Então, e os jogadores do Grêmio não são afeitos à disputa de bola. Geralmente perdem as disputas de bola. O meio-campo, então, com o Edenilson e o outro meio-campo, esqueci o nome dele agora. Terríveis. Eles não conseguem ter um lance com a bola para frente. Às vezes eu sinto pela jogada que dá para avançar e eles preferem recuar. Não arriscam, quer dizer, futebol se não arriscar não tem como tu ganhar um jogo, né? Ou ter um nível aceitável de qualidade. Tem que arriscar. E às vezes é simples, poxa, às vezes bate nos nervos, assim, de saber que o jogador poderia ter avançado determinada jogada e ele recua a bola. Isso mata. Mata o time, mata quem está assistindo, mata o torcedor. E o único mais ou menos que tentou fazer jogar pelos outros também foi o Cuejar, mas sozinho não tem como, não. Não tem parceria. A entrada criminosa do jogador do
Ceará no Balbuena. No meu entender, era para ter sido expulso. Uma jogada por trás extremamente arriscada, eu acho que machucou sério o Balbuena. O melhor do jogo foi o jogador que veio do Palmeiras, o lateral direito. Né? Um jogador mais lúcido, né? que procurava não rifar a bola, sempre colocar mesmo às vezes sendo difícil o passe, ele procurava colocar a bola no pé, né? Ou em condições do jogador dominar a bola. E além da falta de qualidade, o Mano, eu venho falando isso há bastante tempo, o Mano não consegue organizar um time. Mesmo na vitória contra o Atlético, não era um time organizado, foi mais ou menos na base do... tá sendo pressionado, roubou a bola, lança lá pro cara que o Atlético veio todo para cima, e aí quem sabe sai um lance, e foi o que aconteceu. Então, a direção está esperando tempo demais. Tempo demais. Um técnico que não acrescenta. Todo mundo já viu que o técnico Mano Menezes não acrescenta ao time, não consegue dar um padrão para o time, não consegue fazer o time jogar de forma organizada, não tem jeito. E agora contra o Flamengo, eu até fico muito receoso, assim, porque o Flamengo é um time fora do padrão aqui do brasileiro, um time a nível europeu agora. Né? Não pelas contratações, mas pelo estilo de jogo, pela qualidade dos jogadores, que não rifam bola, toques rápidos, sempre tem um para receber a bola, muita calma, né? Sem perder velocidade quando é necessário. Então, eu temo muito por esse jogo. Porque o Grêmio com esse futebol não tem a menor condição de enfrentar o Flamengo. Mas nenhuma condição de fazer frente ao Flamengo. E se não fosse por uma defesa fantástica do Volpi ontem, o time seria derrotado novamente em casa pelo Ceará. Então, vamos ter que aguardar e orando, né, contra o Flamengo, porque vai ser muito difícil o jogo. É isso, pessoal. Até a próxima. Abraço.